A gente desenvolve o treinamento. Uhum. E a gente joga no colo dele a responsabilidade por cuidar disso. Uhum. Ele Fala, entende libera seu time, ele libera entende seu de time. vendas. Ele não sabe o que ele tem que fazer antes, durante e depois. Não. Então, a gente precisa preparar esse líder para que ele saiba o que é dar suporte para a aprendizagem desse seu colaborador. E são coisas muito simples. São conversas simples. São estabelecimentos de objetivos que vão ser conectados à performance. São formas de se acompanhar depois e dar feedback. Ele só não sabe. Então, muitas vezes a gente desenvolve um one page, entrega na mão do líder, ele faz: ninguém nunca me disse que eu tinha que fazer isso. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Revolcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com o grande, misterioso Nilson Figueiredo. Misterioso, eu não estava preparado, depois eu te pergunto por quê. Mas vamos Porque lá. é um mistério, se você é ou não meu amigo. Agora inverteu. É. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Richard, muito animado aqui com esse episódio de hoje, mais um episódio do Revolcast. Nem sei número 60, a gente já tá gravando tanto episódio que... Cara, é igual idade, depois dos 30 você para de contar. Para de contar, é uma boa. Nem Só fala que de 40. o que eu sempre falo, né, a dificuldade, o desafio, né, do ineditismo, de trazer novas reflexões, novas provocações, mas eu tô muito feliz com esse episódio de hoje, porque ele conversa tanto com a gente, Não sei ele por tem quê. uma sinergia enorme com a gente, que quando a gente tava ventilando a ideia desse episódio, eu falei, nossa, eu acho que acho que não vai ter nenhum episódio que vai se conectar mais com a gente e vocês vão entender já o porquê. E foi tão fácil, assim, chegar no que a gente ia falar, não é? Eu acho que, assim, tá estampado em vários lugares o porquê. E o que eu acho legal, assim, essa conexão de modelo mental. Eu acredito que o episódio de hoje, assim, é gente que acredita no que a gente acredita também, no mesmo propósito, então dá gosto de estar aqui fazendo o episódio de hoje, né? Pois é, e aí, para começar esse episódio, em vez de fazer aquela dramatização, eu vou fazer a pergunta que eu faço em todos os episódios, que sempre tá no final, mas vou trazer para frente, tá? E a pergunta é: o que é a revolução da aprendizagem? E para responder essa pergunta, estamos aqui com a Flora Alves, que ela é sócia e CLO da SG Aprendizagem. Flora, seja bem-vinda ao Revolcast. E o que é a revolução da aprendizagem para Bem-vinda, você? Flora. Só rindo demais, né? Só rindo demais. Para falar sobre a revolução da aprendizagem, eu acho que a gente tem que abrir um leque muito abrangente. Perfeito. Mas tudo começa com entender que a aprendizagem de verdade é conhecimento colocado para fora em forma de performance melhorada. E se a gente for olhar o que as organizações contam para a gente vai entender que o que a gente está ofertando de aprendizagem não está funcionando no sentido de desenvolver as habilidades que são necessárias e que se conectam com o negócio. Então, a revolução da aprendizagem consiste em você sair de modelos de educação corporativa convencionais e fazer uma mudança para uma educação corporativa que funcione como uma cultura de aprendizagem que eu chamo de florescente. No sentido... Gostei da florescente. E por que florescente? Se a gente olhar, por exemplo, para a visão integral, que fala sobre o florescer humano de maneira integral, o desenvolvimento das habilidades das pessoas também precisa ser integral. E assim como uma semente, se jogada num solo seco, não vai conseguir germinar, o potencial humano, se não encontrar uma cultura de aprendizagem que seja favorável para que essa pessoa possa aprender e se desenvolver, também não vai funcionar. Uau. Então, não é sobre um modelo de educação corporativa contido dentro das paredes de uma área, mas é sobre romper essa barreira e fazer com que a educação corporativa seja uma responsabilidade compartilhada, o que a gente carinhosamente chama de guarda compartilhada. Muito bom. Eu acho que eu queria começar com uma provocação que eu acho que você traz. Acho que até assim, já começou o episódio. Assim, a gente já começou aqui com pontapé, com essa clareza, né? E já meio que você sentiu. Começou a provocação, mas eu quero trazer uma provocação que traz o contexto do que você está falando, que é o seguinte: a gente que está nesse setor há muitos anos, para não falar, né, idade aí, mas assim, a gente vive ciclos que a gente vê toda hora. Desde que eu entrei nesse setor, eu vejo que a importância de fazer uma capacitação de liderança. Aí vai lá e capacita.
Não, a liderança é o fundamental para ser agente de transformação. E aí faz uma. Aí, alguns anos depois, tem que fazer outra. Aí depois tem que fazer outra. Aí quando você vai ver, passa 5, 10, 20, 30 anos capacitando líderes e os líderes não mudam. Não é capacitando, vendo e não muda. E o outro não muda, e não muda. Assim, e aí eu acho que traz um pouco, quando você fala da revolução da aprendizagem, olhando para resultado e tal, assim, por que toda hora a gente fala que tem que treinar, né, naquele momento, aquele ano é diferente, aquela metodologia vai mudar e 2 anos depois você está jogando tudo que você fez fora para inventar... A metodologia que iria salvar já foi botada de lado, já tem uma nova metodologia, que é essa sim... Perfeito, excelente. Né? E é por isso que eu queria trazer isso como esse contexto. Seu contexto está 100% certo. E onde é que a gente está errando? Sim. A gente está oferecendo para as pessoas a aprendizagem que elas não precisam. Nossa, isso é um chute na canela de muito T&D. Mas é a mais... trazer a Flora aqui, você sabe que, né, Flora? É a mais pura verdade. Sim, a gente precisa sair, eu vou conectar um pouco com o episódio do Bruno Romano que eu ouvi, onde ele dizia que às vezes a gente precisa se apropriar do humor para dizer coisas que a gente precisa encarar. Então, a gente precisa entender que quando o ser humano está dentro de qualquer ambiente, ele tem centenas de coisas ao redor dele que influenciam aquilo que está acontecendo com ele, o contexto. Então, quando eu vou para uma organização, eu tenho que entender o que é que influencia a performance das pessoas ao redor delas. Porque eu só posso resolver por aprendizagem se esse gap de performance existente tiver sido provocado por falta de conhecimento ou por necessidade de desenvolvimento de habilidades. Qualquer outra coisa que estiver influenciando a performance das pessoas não vai adiantar. Então, falando sobre a liderança, se essa liderança... na área dessa liderança existem metas que estão mal desenhadas e que por estarem mal desenhadas não são metas atingíveis, vamos supor que essa liderança seja uma liderança da equipe de vendas. Não adianta você treinar esse cara para ele saber fazer abordagem, ofertar, contornar as objeções que surgirem, porque o que falta para ele não é conhecimento. Ele não está conseguindo se engajar porque ele está vendo que ele vai vender, e ele não vai conseguir chegar no resultado que se espera dele, porque o que está errado ali é a estrutura desse programa de metas incentivo. Então, eu tenho que entender que outras coisas influenciam a performance das pessoas. Então, se eu falo de um treinamento de líderes, por exemplo, em alguns dos meus livros, eu costumo riscar a palavra ou a sigla LNT. Porque quando você diz que você vai levantar a necessidade de treinamento, você está subentendendo que você vai fazer perguntas para encontrar um problema que, by the way, pode ser resolvido por treinamento. Então, você já vai com a máxima de que aquele problema que existe ali vai ser resolvido com aprendizagem. É interessante isso. Isso, na verdade. Você já vai com viés, né? Isso aqui, esse problema, se eu estou levantando necessidade de treinamento, eu já estou pressupondo. Até porque, se treinamento não pode resolver, o que eu estou fazendo aqui? A minha relevância talvez deixe de ser aquela. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, voltando para a revolução, eu preciso mudar o mindset. Não só dessa organização para cultivar aquilo que eu chamo de cultura de aprendizagem florescente, mas eu preciso mudar o meu mindset. Porque eu preciso ser um articulador que vai conseguir fazer diagnósticos que levam em consideração a perspectiva 360. Então, eu não vou olhar só para quem me traz a demanda, o tal do briefing, não é? Que muitas vezes já vem, inclusive, com a carga horária necessária e etc. Nossa, a gente como fornecedor recebe esses pedidos assim prontos, né? Automedicação. Automedicação, né? O que eu preciso é 1 hora de um curso assim. Uma aspirina. É uma aspirina. É uma aspirina. Tá com febre, me dá aí o paracetamol, né? E quando a gente faz isso, a gente está mascarando, muitas vezes, a real necessidade. Perfeito. Então, eu preciso entender, já para falar até em medição de resultados, eu preciso entender qual é o contexto no qual esse indivíduo está inserido, o que é que influencia a performance dele na perspectiva de RH e treinamento e desenvolvimento, na perspectiva da liderança, na perspectiva daqueles que se supõem precisam aprender e na perspectiva de outros stakeholders dessa ação. Entendendo que é um stakeholder da ação de aprendizagem, toda e qualquer pessoa ou área que for beneficiada ou prejudicada por uma determinada performance. Então, não adianta eu olhar para o treinamento como um evento isolado. Eu preciso entender contexto. Sim. E esse contexto depende de um diagnóstico colaborativo.
Você até deu o exemplo do líder, né? Que talvez o problema não é o treinamento, mas sim o incentivo de metas. Então não adianta você treinar, porque o incentivo de metas está errado e você vai ficar, como eu falei, 5, 10, 20 anos treinando mais do que tinha que mexer no incentivo de metas. Exato. E recurso. Sim. Muitas vezes o que falta para as pessoas é recurso. E muitas vezes a gente sai para fazer diagnóstico, faz acompanhamento de campo, etc. E vai descobrir que as pessoas não têm recursos para executar o trabalho delas. Não só os recursos, mas muitas vezes as condições de trabalho num país que tem dimensões continentais não são condições favoráveis para que ele possa externalizar aquela performance que se espera dele. Então, pensar em revolucionar a aprendizagem é pensar em entender que a aprendizagem ela é uma parceira estratégica do negócio. E que ela só vai conseguir fazer isso, de novo vou resgatar algumas coisas do episódio com o Bruno. Isso só é possível fazer se você, que trabalha com recursos humanos e aprendizagem, entender do negócio. E aí, né, não era a minha intenção, assim, fazer muita piada e etc. Mas está liberado aqui. Um dia desse eu perguntei para uma colega, né, de área, assim, eu estava curiosa, né, que essa pessoa também tem uma consultoria e tal. E aí eu perguntei, qual é o modelo de negócio da sua consultoria? Aí ela me respondeu os produtos com os quais eles trabalhavam. Tudo que eu queria era entender a lógica de criação, entrega e captura de valor dessa empresa. Então, se nós, consultores, não entendemos de modelo de negócios, como é que a gente pode desenvolver as habilidades das pessoas que se espera levem esses modelos de negócios adiante? Então, a nossa linguagem ela tem que ser conectada à performance e ao objetivo estratégico do negócio. Porque se não for, a gente vai continuar produzindo conteúdo, empurrando conteúdo e reclamando que as pessoas não engajam. Mas por que as pessoas não engajam? O adulto, ele só aprende se ele quer ou se ele precisa. Se o adulto não se der conta de que aquele conhecimento é relevante para a performance dele, ele não vai se engajar mesmo. Porque ele tem milhões de coisas que estão sendo cobradas deles e ninguém está cobrando aquilo que ele vai aprender de maneira conectada à performance. Então, para que eu vou aprender? Se o que estão cobrando de mim enquanto performance é outra coisa. É essa lógica que nós adultos fazemos. Anota essa dica, o pessoal de compliance. Se quer e se precisar, tá? E o precisar não é ser obrigatório no seu relatório. Isso não é meu, é da Elaine Bick. Ela sempre diz isso. O adulto aprende se ele deseja ou se ele precisa. Exemplo. Ou no amor ou na dor. Eu moro em Boituva, cidade do paraquedismo. Suponha que eu morra de vontade de saltar de paraquedas, mas que eu tenha medo. Se o meu desejo for muito grande, eu vou encontrar uma ferramenta para superar o medo. Porque eu quero aprender a saltar. Mas se eu não desejar, não adianta você tentar me convencer de que isso é importante para mim. Não vai rolar. Então, eu preciso me dar conta de que aquilo que você oferta para mim enquanto aprendizagem é relevante e se conecta com aquilo que é cobrado de mim. Muito bom. Se eu não me der conta disso, eu não vou prestar atenção mesmo. Eu vou atender meu WhatsApp, eu vou olhar o que está pegando, porque eu estou sendo cobrada pela performance. Agora, Flora, você trouxe uma provocação aqui que eu queria muito voltar e dar um destaque nela, porque eu gostei, você falou assim, tem que ser um articulador. Sim. Né? O profissional de T&D, DH, ele tem que ser um articulador ao invés de produtor de conteúdo, produtor de treinamento, empurrador, vou chamar empurrador de conteúdo. É o push. Tirador de pedido, é o push. Agora, uma dúvida, eu compactuo muito com essa visão. Agora, como esse profissional consegue ser... Porque assim, eu acho que eu concordo plenamente, mas eu acho que aí a barra sobe, né? Para ele ser um articulador e ele conseguir entender... Acho que você falou entender do negócio, entender de negócio. Né? É do negócio e de negócio. E como ele consegue conectar tudo isso e articular, porque assim, aí vem uma pressão do CEO, não, agora tem que cumprir a tabela lá para passar, aí vem o outro lá diz que é outra coisa, vem outro líder, o teu líder imediato já vê de uma outra forma. Assim, como ter essa habilidade, né? Como conseguir construir isso? Porque acho que todo mundo deve estar se perguntando, adorei o que a Flora falou agora. Mas eu não trago só a dor, eu dou remédio. Porque eu acho que para qualquer problema que a gente tenha, para qualquer doença, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer de onde vem o sintoma. Não adianta dar um remédio para dor de cabeça. Eu tô com um probleminha aqui, dá um treinamento.
né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de investir tempo em treinamento que não vai ser usado. Então, começo, né? quando a gente para de tirar pedido, e aí tem muito da nossa mudança de postura. Então, ao invés de eu atuar com LNT, que vai especificamente com um interlocutor que me traz a demanda, eu vou abrir esse leque e vou para um diagnóstico colaborativo. Porque quando eu faço um diagnóstico colaborativo, eu não preciso convencer você de que aquilo que você acha que pode ser resolvido com treinamento não pode ser. Porque a gente está junto nessa construção. Então, à medida em que a gente vai construindo isso juntos, você vai se dando conta de que talvez treinamento não seja a melhor solução. Talvez a gente possa investir esse recurso de uma maneira melhor. Então, quando eu aprendo a falar sobre negócios, eu começo a agir com os meus interlocutores, inclusive com uma forma diferente de apresentação de problema. Perfeito. Eu trago dados e fatos. O contexto está fazendo isso com a gente. Então, primeira coisa para mudar essa postura... vem uma alfinetadinha, tá? Adoro. Primeira coisa para a gente mudar essa postura é entender que a gente precisa parar de agir assim, RH está aqui e treinamento, aprendizagem está ali. Aprendizagem é coisa de RH. Uhum. Essa é a primeira coisa. Quando eu pego um relatório como o Gartner, que mostra para nós que entre as 5 prioridades do RH aparece o desenvolvimento de liderança, mas não aparece aprendizagem, eu tenho vontade de sentar no chão e chorar. Uhum. Porque os programas de desenvolvimento de liderança não estão funcionando porque a exemplo gente que eu está oferecendo a mesma coisa, Uhum. Na com uma verdade, carinha diferente, Uhum. que não é aprendizagem. que não é aprendizagem, é conteúdo. Se a gente voltar para a tua premissa, a primeira coisa que você falou aqui no episódio, que marcou muito, né? A aprendizagem vai, eu não lembro exatamente como você falou, mas vai derivar em performance que eu consigo enxergar. Performance melhorada. Performance melhorada que vai isso. influenciar resultado. E que tem indicador. Uhum. Porque se a princípio eu entendo que a aprendizagem pode resolver um problema, eu conheço esse problema. E sei que número não está bom. E se eu sei que número não está bom, eu já tenho meu indicador. Se a aprendizagem é que está influenciando isso, se é a falta de conhecimento ou a necessidade de melhoria de habilidade, então depois que essa pessoa aprender, esse número tem que estar onde se espera. Você colocou de uma forma perfeita. Tem um grande se. Se a falta de conhecimento ou se for uma necessidade de aprimoramento de alguma habilidade, aí eu resolvo. Então, né? Por isso que não adianta oferecer treinamento. Vou atender todas as demandas. Uhum. Porque eu só vou conseguir melhorar esse número com treinamento se o que prejudicou a performance foi falta de conhecimento ou habilidade. Porque se não for, não adianta. Agora eu imagino quantas empreitadas de treinamento, desenvolvimento não estão ancoradas, tipo, tem que fazer alguma coisa, portanto, joga treinamento para resolver. Tá. Né? Você pegou um ponto, Nilson. Pode, né? Claro. Entrar naquelas searas mais esquisitas. Claro. Acho que a gente tá aqui para falar disso, mas a gente é a revolução da aprendizagem, a gente tem que aprender o que é isso. Para revolucionar, então, vou voltar para o RH para chegar aqui. Então, RH e treinamento precisa deixar de atuar como esse cara que atua demanda, que atende demanda, e precisa atuar como um consultor de performance. Então, eu tenho que contribuir para a melhoria da performance das pessoas. Então, a minha abordagem é consultiva. E aí eu tenho também uma publicação que mais tarde eu vou falar, eu tenho uma mandala de habilidades que tem a ver com a atuação do consultor de performance, de tal maneira que ele tenha no centro o objetivo da organização, de tal maneira que ele consiga desenvolver essas habilidades para impactar a cultura de aprendizagem que tem pilares específicos. E essas habilidades, elas se agrupam em algumas categorias. Então, uma das categorias tem a ver com essa questão da postura de consultoria e aconselhamento. Então, para que eu consiga ter uma postura de consultoria e aconselhamento, eu preciso desenvolver habilidade com negócios, eu preciso desenvolver habilidade com levantamento de dados, com pensamento crítico, analítico, criativo, para que eu possa montar a minha argumentação, para então eu ir lá para o outro quarto da mandala, que tem a ver com habilidades de interlocução, que tem a ver com negociação, com persuasão, com escuta.
Para eu conseguir atuar como esse articulador, eu preciso dominar esse lado de cá. Eu preciso olhar para o negócio, olhar para dados, montar argumentação, e aí eu vou para o meu interlocutor, que é o board, que é a liderança. Porque aí a gente juntos vai encontrar uma melhor maneira de investir os nossos recursos para desenvolver as habilidades que são necessárias num cenário que muda com uma velocidade cada vez maior. Tá aí a famosa IA que não me deixa mentir. Então a gente precisa mudar esse jeito de atuar. E aí tem um outro conjunto de habilidades que eu chamo de letramento digital. E letramento digital não significa a gente entrar em todos os cursos que estão disponíveis de IA, mas é eu entender de ferramentas que possam me ajudar a fazer análise desses dados e manipular esses dados de tal maneira que eu possa chegar a conclusões que eu vou apresentar lá por meio da minha interlocução. E aí tem um outro quarto dessa mandala que tem a ver com gestão da mudança. Porque a gente não muda, pum, virou a chave. A gente precisa fazer uma gestão da mudança. Sim. E para isso eu proponho um mapeamento do nível de maturidade da cultura de aprendizagem da organização. Que o único jeito de a gente saber como é que a gente vai chegar em algum lugar é identificar onde é que a gente está e quais são os passos necessários para a gente chegar lá. Então esse conjunto de habilidades, ele precisa ser desenvolvido por esse profissional para que a gente consiga promover essa mudança. E você acha o que falta nas empresas? É o profissional não estar preparado ou uma clareza melhor da empresa disso ou falta de priorização ou vontade? Eu vou chegar naquele ponto nevrálgico que eu tinha comentado com você. Quando a gente está dentro de uma organização, e vocês sabem disso tão bem quanto eu, ou melhor, a gente tem o contexto organizacional, que é um contexto duro. Ele não tem só os resultados que a gente precisa buscar, e os processos necessários para que a gente consiga chegar nesse resultado, e uma turma super legal que é do RH e treinamento que nos ajuda a fazer isso. A gente tem milhões de questões que estão envolvidas dentro desse cenário. A gente tem interesses pessoais. A gente tem medos, porque as pessoas precisam do seu trabalho. Então, a gente promover essa revolução pode colocar a gente em risco. E esse profissional pode ter medo, ele pode saber o que precisa ser feito, mas ele pode ter receio de dar os passos que são necessários para isso acontecer. E é legal, por isso que você traz a perspectiva da análise do contexto, né? O contexto vai dizer isso, né? Exatamente. Então, a gente não pode individualizar. E, para além disso, a gente tem políticas. E aí eu não estou falando de políticas organizacionais. Eu estou falando de ambiente político na organização mesmo. Quem é mais próximo de quem? Quem vai conseguir o quê? Se eu promover determinadas mudanças, o quanto isso vai me ajudar a chegar mais perto do meu bônus. Então, a gente tem também um cenário político que torna tudo isso mais difícil. Aí coloca várias variáveis em contexto, né? Então, não é tão simples quanto parece. Isso exige muita coragem. Você precisa ser uma pessoa que é literalmente uma pessoa que conhece e é apaixonado por aprendizagem, que tem convicção de que a aprendizagem é a única mola propulsora que pode nos levar a prosperar e florescer em todos os sentidos. Se a gente parar de aprender, a gente morre. A gente aprende o tempo inteiro em todos os contextos. Então, a aprendizagem precisa fazer parte do nosso dia a dia, e isso tem que ser um processo gostoso e divertido. A gente aprender não pode ser um negócio, ai meu Deus, agora eu tenho que aprender isso. Aprender está no nosso dia a dia, está nas coisas, nas habilidades que a gente desenvolve para fazer coisas que nos desafiam, que estão alinhadas com o nosso propósito. E se a organização não enxergar isso dessa maneira, isso não acontece. Então, uma cultura de aprendizagem que seja um ambiente florescente no sentido de ofertar as condições para que os indivíduos se desenvolvam de maneira conectada aos objetivos estratégicos da organização, ela tem pilares. Então, o primeiro dos pilares é o reconhecimento dos influenciadores de performance. Não é sobre levantar necessidade de treinamento, mas é por identificar o que influencia a performance das pessoas. E quando eu sou um consultor de performance, se o que está influenciando a performance dessas pessoas não pode ser resolvido por treinamento, por aprendizagem, eu vou orientar qual é a melhor solução. Eu vou dizer, olha, isso aqui eu consigo resolver com aprendizagem.
Mas para que o resultado mude, você também tem que mexer nisso daqui por esse caminho. Então, eu te dou essa sugestão, indico esses interlocutores e assim sucessivamente. Não, fantástico o que você está trazendo, porque eu acho que coloca a gente num lugar que a gente sempre quis estar, né? Quando a gente fala o TD estratégico, que realmente mexe ponteiro, eu acho que assim, até te ouvindo dá aquela coisa que legal, sabe? Calorzinho no coração, calorzinho né? No coração, que ótimo que a gente está nisso, porque eu vejo... Agora, o quanto dentro das empresas, uma alta liderança, né? Talvez ver o TD, porque imagino, né? A dificuldade do TD, porque assim, como você está trazendo, é TD na estratégia do negócio ali, né? Fazendo realmente, como você falou, consultor de performance, influenciando a performance de fato. Agora você percebe uma alta liderança, a gente brinca aqui todo episódio, um CFO malvado que está tentando cortar o orçamento de TD a todo momento. Que é o primeiro cara que não faz o treinamento, né? É o último cara a fazer o treinamento que tem que ser feito, né? Às vezes sim, mas e se eu mostrar para ele que tudo aquilo que ele está investido em iniciativas de inovação vai por água abaixo se a gente não desenvolver as habilidades necessárias para que essa inovação aconteça. Não, o NPS vai lá embaixo, recompra de cliente, faturamento, margem, tá tudo... Indicadores do negócio, e não indicadores... Número de horas treinadas. Número de horas treinadas. Então, se as pessoas... É o no-show, né? Enfim, não é por aí que a gente precisa ir. Perfeito. A gente precisa cada vez mais olhar para o impacto que a gente consegue promover no negócio, né? E aí, tem um outro segundo pilar muito importante que é desprezado, e aí eu desafio vocês e quem está ouvindo a gente, corre lá na internet, vai para um evento qualquer, para um congresso qualquer, e vai dar uma olhadinha nas intervenções, nas palestras, nas salas disponíveis, e tenta encontrar para mim um objetivo de aprendizagem específico que deixe claro qual é o recurso que a pessoa vai utilizar para desempenhar qual ação, com qual qualidade ou quantidade ao término dessa palestra. E que esteja escrito na perspectiva de quem vai aprender. Para quem joga baralho, eu truco 6 e colo o zap na testa. Não tem. Porque normalmente o objetivo é de quem vai apresentar o modelo. Mostrar. E pior, você está alfinetando assim, se a gente for numa ATD, que seria o top global, a palestra vai estar escrito desse jeito que você acabou. Não vai estar escrito do jeito que você falou. A maioria vai, hein? Com o que eu aprendi. Na TD, sim. Na TD, sim? Na TD, sim. Não, você tem que filtrar a palestra. Você tem que filtrar. Tem que filtrar, porque eu vejo assim, mas os objetivos são muitos bem escritos por lá. Porque eu vejo muito assim, o que você vai ver na palestra. É que você foi bem além, né? Você não falou só que você vai ver ou vai aprender. Não, que você vai... É o objetivo de aprendizagem. Porque na TD também, quando você inscreve um trabalho, você tem que dizer qual é o objetivo de aprendizagem principal. O que eu vou estar apto a fazer quais são o que as pessoas vão levar, os takeaways. E os takeaways. Assim, na prática, o que é que ela vai sair aprendendo, sabendo fazer, né? Então, a gente... E quando a gente... Por que eu estou falando desse objetivo específico? Porque o segundo pilar da cultura de aprendizagem é que ela esteja conectada à performance das pessoas. E o único jeito de conectar a aprendizagem à performance é tendo objetivos específicos que conectam com essa performance e com objetivos da organização. Muito bom. Se não tiver escrito assim, vai embora. Porque você vai investir seu tempo, pode ser uma palestra super legal, você pode se apaixonar pela pessoa que está ali palestrando, né? E o treinamento pode ser super legal, divertido e tal, mas né? Não vai ter o ponto de vista funcional. Aplicabilidade exatamente. Então, a ideia e o tal do engajamento deixa de acontecer porque a gente desconecta aquilo que vai ser aprendido da performance que é cobrada da pessoa. Por isso, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, esse é um pilar, assim, apaixonante, porque ele fala de segurança psicológica. E segurança psicológica para aprender vai além da segurança psicológica que a gente vem marketeando dentro das organizações. Essa segurança psicológica tem a ver com fazer com que os indivíduos verdadeiramente se sintam confortáveis, primeiro, para sentar aqui e aprender. Porque eu não vou parar tudo que eu tenho para fazer e vou aqui dedicar tempo ao meu aprendizado se eu não me sentir seguro, se eu não tiver certeza de que isso em algum momento não vai interferir na minha avaliação ou em outros aspectos do meu dia a dia. Então, o líder, a liderança, tem um papel fundamental nessa cultura, porque essa liderança, ela não está presente só
não precisa estar presente só no momento da intervenção, mas a aprendizagem é o processo. Então, a liderança precisa, inclusive, ser preparada para as 4 fases de aprendizagem. Antes da aprendizagem, no evento de aprendizagem, na preparação do ambiente de transferência. Aí me pergunta, aquele gerente de vendas, né, que está querendo que o time bata a meta, né? Ele está antenado nessas 4 fases, né? Muitas vezes não, e muitas vezes a falha é nossa. Perfeito. Não, gostei de você trazer para a gente. Porque a gente faz o quê? A gente desenvolve o treinamento. E a gente joga no colo dele a responsabilidade por cuidar disso. Ele entende de vendas. Ele não sabe o que ele tem que fazer antes, durante e depois. Não. Então, a gente precisa preparar esse líder para que ele saiba o que é dar suporte para a aprendizagem desse seu colaborador. E são coisas muito simples. São conversas simples. São estabelecimentos de objetivos que vão ser conectados à performance. São formas de se acompanhar depois e dar feedback. Ele só não sabe. Então, muitas vezes a gente desenvolve um one-page, entrega na mão do líder, ele faz, ninguém nunca me disse que eu tinha que fazer isso. Então, essa responsabilidade está lá no design, Boa. em quem desenha a experiência. Eu tenho que desenhar uma experiência de aprendizagem completa, porque quando eu preparo o líder, ele consegue aumentar a segurança psicológica do time. Então, não é só sobre desenvolver o treinamento, mas é sobre engajar stakeholders e prepará-los para aquilo que precisa ser feito, né? E aí, fora isso, a gente tem a questão da guarda compartilhada, né? De entender que uma aprendizagem que é responsabilidade de todos é uma aprendizagem que vai dar certo. Porque ela não é só minha, T&D, RH. Ela é uma responsabilidade sua líder, sua aprendiz, do colega que sabe mais que você e que pode te ajudar com mentoria, com on the job, vai por aí afora. E tudo isso, quem vai arquitetar é o designer, que vai preparar a aprendizagem dentro de um escopo que possa conter tudo isso. E quando eu tenho esse ambiente, que tem esses pilares que caminharam até aqui na guarda compartilhada, começa a florescer uma cultura onde o perfil das pessoas passa a ser de um aprendiz autodirigido e de um lifelong learner. Porque ele não consegue agir assim se ele não tiver todos os outros pilares funcionando dentro da organização. Então, eu que sou RH e T&D, nossa, eu sou responsável por tudo isso? Não. Mas você é o articulador de tudo isso. Tá? Como se fosse você, nesse caso, você é quem orquestra tudo isso para isso acontecer, né? Exato. Mas com o engajamento de todos os stakeholders, senão não rola. Por isso que eu digo que a gente, para além de T&D, para além de tudo aquilo que a gente já faz de legal, porque a gente faz muita coisa legal, para além da gente se preocupar com as ações de aprendizagem em si, específicas da performance de cada grupo de pessoas, a gente precisa promover o que eu chamo de ações transversais, que são ações para a organização, que são ações educativas e que envolvem os rituais que vão consolidar essa cultura. A liderança precisa ter oportunidade de falar sobre aprendizagem. A média gestão precisa ter essa oportunidade. Porque se eles não souberem como a aprendizagem acontece, eles vão ajudar como? E muitas vezes não sabem, né? Não. Eles vão fugir. Mas e não é isso que a gente quer. Mas eu gostei do que você trouxe de trazer o accountability pro consultor de performance, de deixar isso claro, né? Ele é o arquiteto. E quando ele começa o diagnóstico de qualquer ação de aprendizagem, ele precisa fazer um mapeamento de stakeholders dessa ação, para ele saber desde o início quem que ele vai envolver desde o diagnóstico até o final. Porque não adianta nada eu falar em medir resultados se eu achar que sou eu que vou medir. Quem vai medir o resultado é quem está com esse profissional que foi treinado no dia a dia. Quem sabe o que ele precisa melhorar. É porque muitas vezes a gente acha que o resultado é o número de pessoas treinadas, né? Isso aí, o resultado foi ótimo, todo mundo foi. O NPS lá em cima, aí o NPS só elogiando o coffee break. Instrutor super bem avaliado. Super bem avaliado. Enfim, aí, de fato, esse é o resultado que muitos medem, mas quem vai falar o resultado de fato é a pessoa da ponta. Exatamente. E quando a gente fala em mapear o nível de maturidade da cultura de aprendizagem, a gente está falando a gente está falando em pesquisa, em dados. O que a gente precisa fazer é se aproximar dessa organização e levantar dados sobre como funciona a aprendizagem dentro daquela organização. Então, eu vou olhar, de novo, perspectivas diversificadas.
eu vou olhar as perspectivas da área de aprendizagem, seja essa área uma área de T&D, uma universidade corporativa, uma unidade de aprendizagem que está conectada diretamente ao negócio e não RH. Eu tenho que entender como funcionam ali os processos. Como é que vocês identificam as necessidades que existem de verdade? Como que vocês endereçam influenciadores de performance? Quem que vocês envolvem? Então, a gente vai ter pesquisas que estão voltadas para esse público. A gente tem pesquisas que estão voltadas para líderes, para entender o que é que eles entendem do papel deles como liderança no processo de aprendizagem da organização. A gente vai para a alta liderança, para entender que tipo de suporte hoje existe da parte deles para com todos na organização quando o assunto é aprendizagem. A gente vai para quem aprende, para entender qual é a visão que eles têm daquilo que é ofertado para eles em termos de aprendizagem. E a gente vai olhar para aquilo que eles têm, inclusive de plataformas e treinamentos desenvolvidos. Como é que são essas plataformas? Elas são user-friendly? Elas estão conectadas com a performance? Os objetivos estão claros? Que tipo de conteúdo tem lá? Então, a gente precisa fazer uma avaliação geral de processos para entender se, em termos de cultura de aprendizagem, essa empresa é uma iniciante ou ela já é uma referência. Porque a gente até tem empresas que já são referências como cultura de aprendizagem, né? Então, esses são os pontos. Dados e fatos, de novo, né? O que eu percebo é que isso aqui é um assunto extremamente técnico e profundo. Não é um assunto assim que é fácil de você absorver, não é só ouvindo esse podcast. Por exemplo. Não é só e aí ouvindo podcast. eu acho que o legal da gente trazer você aqui e falar disso é que você desenvolveu muito disso nos seus livros, não é? É verdade. E aí eu vi até que você está com aí, talvez você queira falar um pouquinho dos seus livros, porque eu acho que a melhor forma da pessoa aprofundar aqui não é a gente botar mais uma hora entrando no fundo. Não. Porque tem tantas coisas por trás e a pessoa tem que ler um pouco, estudar um pouco, praticar na empresa. Ler mais. E eu acho que seria um bom momento de você falar um pouquinho dos conteúdos que você tem desenvolvido nessa área. Boa. Mas eu vou deixar vocês abrirem um laço de fita, porque isso é um presente pro time da Rede. Que demais. Senão não tem graça, né? Hoje a gente vai dividir aqui, metade. Metade. Puxar aqui, vou puxar ao mesmo tempo. Então. Eu vou fazer a Flora escolher os filhos dela. Quais os dois melhores aqui, Flora? Ela vai falar, não vou falar. Puxa aqui ao mesmo tempo. Eu vou falar, cada um deles tem um objetivo específico, você acha que não? Não, o meu vai ser a Revolução da Aprendizagem. Pegou o primeiro. O recém-lançado. Eu vou... Aqui, ó. Só que eu vou falar na ordem contrária, tá? Eu vou começar por esse aqui. O gamification, ele nasceu numa época em que a gente tinha pouquíssima coisa no Brasil falando do uso de elementos de jogos em contextos de aprendizagem com eficácia. Eu estudava muito sobre o assunto, tinha muito artigo catalogado, etc. Esse é um best-seller. E ele nasceu para conectar o uso de elementos de jogos com contextos de aprendizagem. Então, ele une o pensamento do game designer com o designer de aprendizagem, porque não pode ser o jogo pelo jogo. Perfeito. Então, não é só divertido, né? Exato. Divertido sempre. Mas não só isso. Ele precisa entregar algo. Muito bom. Então, ele fala sobre isso. Não é ele só entretenimento. Não é só entretenimento, mas é também. Não é só. Não é só, mas é também. E o que eu acho muito legal é que eu tenho muito feedback desse livro, não só de pessoas que estão na educação corporativa, mas de docentes também. Legal. E isso é muito legal. Tem uma norte-americana, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela fala sobre como livrar o mundo de aulas chatas. Então, esse livro nasce muito com esse foco. Legal. Então, se você já é um designer de aprendizagem, já sabe o que é design de aprendizagem, mas quer trabalhar com a metodologia de gamificação de maneira assertiva, esse é o livro. Tá ótimo. Aí tem um outro que nasce, que é o design de aprendizagem com uso de Canvas. Eu até ouvi um episódio de vocês também que fala sobre o uso de Canvas específicos para diagnósticos. Abri um sorriso daqui até aqui, porque tá aí. Essa é uma metodologia que eu criei, que usa 3 modelos de Canvas para fazer o desenho de uma experiência de aprendizagem completa a partir da performance das pessoas. Que legal. Então, toda essa coisa de conectar a performance ao objetivo do negócio, a tarefas que precisam ser desenvolvidas, comportamentos, etc., você consegue fazer isso de maneira visual e colaborativa. Muito bom. E ele nasce depois que eu fiz uma certificação com Alex Osterwalder, que é especialista em modelo de negócios, enfim, tem uma longa história por aí, mas para quem quer melhorar o processo de design de aprendizagem é esse. Aí não adianta nada eu ter um baita design maravilhoso
E a hora que o instrutor vai para a sala, ele palestra. Olha que lindo. Lê slide PowerPoint. Ele lê slide PowerPoint. Então, aí nasce o Instrutor Master, que é uma certificação hoje, que é inclusive certificada pela BTD, pelo Maxwell Story Studio e pelo DIT do Reino Unido, que é o modelo de competências do instrutor que se baseia em 5 competências com 25 comportamentos observáveis que o instrutor tem que demonstrar em sala. Por que isso é legal? Porque os mesmos princípios que guiam o design guiam a forma como o instrutor se comporta em sala de aula. Agora, não adianta nada você dominar de metodologia. É o combo. Se você não entender o contexto, o negócio, Eu sentia muita falta de alguma coisa assim que pudesse trazer para quem trabalha com aprendizagem uma visão ampla e um reconhecimento daquilo que a gente está fazendo que não está dando certo. Porque são os nossos desafios que nos mobilizam. Sim. Então não adianta nada, tá tudo lindo aqui, a aprendizagem super funciona, o que eu vou fazer amanhã? A mesma coisa. Então a ideia é a gente ter frieza para olhar para aquilo que não está funcionando, para que a gente consiga chegar a um novo resultado. Então ele traz uma visão bem ampla do que é educação corporativa hoje, passa por um breve histórico das pessoas que estão nessa área, olha para muitas das coisas que a gente conversou aqui, com mais detalhes, chegando no mapeamento do nível de maturidade. E eu tenho uma alegria muito grande aqui nesse livro. Quem escreveu o prefácio dele foi Elaine Bick. Que legal. A Elaine é uma musa inspiradora, é a norte-americana que é mais reconhecida quando o assunto é educação corporativa, eu sou super fã dela. E quando eu terminei o livro, eu tinha um sonho, assim, de que ela lesse o livro. Eu traduzi ele para o inglês e mandei para ela e falei, será que você escreveria o prefácio? Não, eu já tinha, né? Então, mandei e ela falou, poxa, o deadline está muito curto. Se eu conseguir ler, eu escrevo, né? Aí eu respondi, nossa, um parágrafo seu significa o mundo para mim. E ler o prefácio dela me levou às lágrimas, porque ela realmente reconhece o valor da obra. E depois desse reconhecimento, eu consegui apresentar a obra para a TD Press, que hoje é uma obra da TD Press, que está sendo traduzida agora. Então, nossa expectativa é que esse filhote, que a gente revolucione a aprendizagem no mundo, afora. Sim, adorei o nome. Estamos alinhados, inclusive, no nome. O nome por isso que eu até comecei o episódio falando dessa dedicatória ainda dessa sinergia. Que legal. Tem, todos eles têm. Não, que eu achei bem interessante. Tem, todos eles têm para vocês. O que eu achei bem interessante é que você deu muito... Você usou verticais nesses outros livros, né? Umas ferramentas incríveis para resolver algumas dores que você estava percebendo. Eu acho que esse aqui, não sei se você me permite, mas eu acho que ele dá talvez a fundamentação estratégica para tudo isso aqui. De nada adianta você ter todas essas técnicas se esse contexto aqui não estiver bem resolvido. Né? Isso também foi uma dor minha, sabe, Nilson? Porque eu começava a olhar e pensar o seguinte, né? A gente tem bons designers, a gente consegue formar bons instrutores, mas enquanto as pessoas não furarem a bolha, e não olharem para o contexto e entenderem que aprendizagem e negócio andam juntas, a gente não vai mudar. Então, a gente só vai conseguir de verdade ocupar essa posição estratégica que está vazia, uma cadeira que está vazia, né? A gente só vai conseguir ocupar esse lugar se esse nosso olhar mudar. E não é fácil, mas também não é difícil. Não existe desafio que seja grande quando você tem propósito e tem clareza do que precisa ser feito. Muito bom. Muito bom. Então é sobre isso. Que aula, hein? Eu acho que assim... Assim, a gente sempre pergunta no final o que é revolução da aprendizagem, mas a gente já perguntou no começo, né? Então... E, Flora, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, qual a melhor maneira? Seu LinkedIn? Qual o melhor meio? Nossa, todos eles. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, eu tô lá como Flora Alves. No Instagram eu tô como Flora Balves, B de bola Alves, Flora B Alves. E tem também as redes sociais da SG Aprendizagem. Que legal. E aí, com certeza, a gente vai se conectar. Tá ótimo. Obrigado, muito obrigado por participar aqui. Richard. Obrigado também pelo carinho e presente aí dos livros. Espero que seja útil para o time da obrigado por se conectar com a gente no nível até do propósito, da filosofia. Acho que isso só ajuda muito mais a gente enaltecer a nossa parceria. Com certeza. Essa conexão de pensamentos. E vale a pena dizer que ela está no nosso catálogo, né? E se você quiser conhecer um pouquinho sobre o ciclo de experiência de aprendizagem completo, para entender como é que a gente começa, é só dar um pulinho lá na série que está na Revo. Eu estou lá junto com a Mônica Almeida. Exatamente. Com uma série bem legal para vocês. Um primeiro passo sensacional. Tá muito feliz também. Obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês. Prazerzaço. Nilson,
Eu ia perguntar, você é um profissional de T&D ou você é um consultor de performance? Eu já levei isso, assim, se a Flora Adorei permitir, esse- eu já levei para minha caixa de ferramentas. É. E agora eu se ela me permitir, vou usar esse nome, vou só falar isso agora, vou dar os créditos, vou falar, mas depois que eu peguei esse consultor de performance, e eu acho que reforça, né, a questão do consultivo, ser consultivo a todo momento. Gostei também do articulador, né, aquele que orquestra todo esse contexto que não, assim, quem não falou, não é fácil, mas também não é difícil. Exige técnica, exige conhecimento, exige habilidade, mas a Flora está aqui para ajudar, né, quem precisar, e até tem a SG aí como uma grande parceira para enaltecer o time de T&D para chegar nesse lugar estratégico que a gente tanto fala, né? E ela matou lá a LNT, né? E falou tem que ser levantamento de performance. Como que melhora a performance? Todo esse link de performance. Eu gostei muito dos pilares que ela trouxe. Ter o reconhecimento dos influenciadores de performance, saber Sim. como é que tudo isso está inserido no contexto. E lembrar que treinamento, né? Ela começou muito bem, dando essa clareza, né? Foi super didática, assim, é falta de conhecimento? Né? É uma necessidade de melhoria de alguma habilidade? Aí você resolve com a aprendizagem. Né? Se não, para de empurrar conteúdo, para de ficar atendendo as demandas. Eu acho que tem que ter coragem, sim, né? A Flora ensinou isso aqui pra gente hoje, a coragem de poder questionar se o que de fato você está fazendo, e depois não reclama depois da falta de engajamento nas suas ações, né? Muito bom. Eu acho que tem... E melhor de tudo, eu acho que a gente tem aqui esses livros aqui, né, completos para quem quiser. Fica a dica aqui, os livros da Flora. Uma excelente referência aqui na aprendizagem. E, como a gente falou... assim, agora está indo internacionalmente, né? Então, tem eu acho legal essa coisa do Brasil, né, dando referência e mostrando, exportando esse conhecimento aqui. Né? A Flora, parabéns aí pelo trabalho, e a gente está torcendo para isso aqui globalmente influenciar global, né? E Nilson, para a gente fechar aqui, se as pessoas quiserem entrar em contato com você... Vamos lá, eu tô como Nilson Figueiredo no LinkedIn ou no Instagram com @nil_Figueiredo. E a Revo? @SomosRevo, em todas as redes. E se quiser entrar em contato comigo, @RichardoShoa nas principais redes sociais. Isso aí.